Senhor, amém, em nome de Jesus Cristo. Quero convidar a igreja, amém, que está de pé neste momento. Vamos estar orando, louvando em nome do Senhor Jesus, amém, em nome de Jesus Cristo. Seu Deus e Pai, diante de Ti, nesta noite, Pai, nos Senhor unidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para mais uma noite, Pai, em Tua presença, Pai, reunidos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para buscar a Tua face, Pai, ouvir Tu falar com a Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo estamos aqui, Pai, porque bem sabemos que somente de Ti, Pai, verdadeiramente, Pai, tem a saída para a vida, Pai, somente Tu, Senhor Jesus, verdadeiramente é a nossa vida, Pai. Declaramos e entregamos este culto, Pai, nas Tuas mãos. Fala conosco nesta noite, Pai, poderosamente, para a edificação do Teu corpo, da Tua igreja, Pai, e que assim possamos, unidos, Pai, dia após dia, andarmos na Sua presença para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já oramos e entregamos nas Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, fala conosco, glorifica o Santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Uma alegria poder estar sentado, amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Você tem a liberdade de estar sentado, de pé, ajoelhado, assim como, né, você sentir amém na presença do Senhor. Digno ao Senhor Jesus de receber a honra e mais uma noite, este dia de hoje, tivemos o privilégio de estar na presença do Senhor, à tarde, meditando, e algo que o Senhor falou muito forte aos nossos corações, e através desse louvor, eu acredito que nós viemos a compreender o propósito que Deus tem para as nossas vidas, que você possa alçar a tua voz e declarar com toda certeza e com toda convicção sobre a sua vida, o seu chamado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh,
nós temos um chamado da parte de Deus sobre as nossas vidas. E a verdade é que nós precisamos do Senhor, nós precisamos da presença do Senhor em nossas vidas, porque bem sabemos que verdadeiramente somente Ele tem a palavra da vida para nós. E Pai, nesta noite, Pai, com toda a certeza e a convicção do nosso chamado, Pai, e bem sabemos que eu e o Pai, cada um de nós, fomos chamados para te adorar, para buscar a Ti. Queremos declarar, Pai, que nós precisamos de Ti, aleluia.
autoridade está acima de todo nome, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que seja sobre nossa vida, Pai, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, pela tarde eu estive aqui e ao chegar, Deus, Ele falou algo muito profundo ao coração a respeito do que Deus tem reservado para cada um de nós. Qual é o propósito da qual Deus nos chamou? Antes disso, eu gostaria de estar fazendo um pedido, para as diaconias que estão aqui na igreja, em relação aos irmãos que não cearam, para que os irmãos pudessem ver como se preparar, negar este maço, tá? Glória a Deus. E o Senhor me deixou algo bem claro, bem específico a respeito do propósito. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Os nossos amados irmãos que estão lá no Paraná, no Rodrigo, Priscila, missionário irmã Joaquina, Ronaldo, Meire, todos os irmãos, que os irmãos possam continuar firmes. Essa palavra é algo que o Senhor também, quando ministrou ao meu coração, Ele deixou bem claro que esta palavra também é voltada para os irmãos que estão aí no Paraná. Que muitas e muitas coisas Deus tem para os irmãos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo número 2, versículo número 9. Diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosíssima luz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosíssima luz. Amém? Curva a sua cabeça, Pai Santo. Eis-me aqui, Pai, na condição de homem limitado que sou, declaro, Pai, que como homem nunca fui, não sou e jamais serei, Pai, mas, Pai, na autoridade, Pai, que nos é dada agora como igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Pai, declaramos unidos neste momento, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que sempre serás, Pai. Cremos verdadeiramente que a luz de Cristo está aqui, logo então as trevas não podem estar, porque a luz está aqui, Pai. Bem sabemos, Pai, que não estamos aqui, Pai, para falar de Jesus, mas estamos aqui para que tu, Senhor Jesus, fale aos nossos corações, na autoridade, Pai, na ousadia do Espírito Santo, Pai, e que a tua igreja cresça, Pai, a edificação do Espírito Santo para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Quando Deus Ele me trouxe aqui pela tarde, amados, eu passei um momento na presença do Espírito Santo de Deus, conversando com Ele, orando com Ele, e algo Deus ministrou. Este louvor que fala a respeito de cada um, nós temos um chamado. Lá no livro de Mateus, capítulo número 20, nós temos aqui uma parábola, duas parábolas, que traz esse entendimento. E nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha, e nós temos a parábola, da grande ceia, da grande festa. No livro de Mateus, capítulo número 20, versículo número 16, diz assim: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Um pouco mais à frente agora, a palavra deixa também para cada um de nós a respeito do que representa este chamado de Deus para as nossas vidas.
como Deus, então, Ele olhando para cada um de nós, Ele nos chama. Como Deus, olhando para cada um de nós individualmente agora, eu digo individualmente, porque por muitas e muitas vezes a gente tem um pensamento de que Deus, Ele age, não é? Nas nossas vidas individualmente, nos salvando, nos libertando, nos curando. Agora a questão é o chamado de Deus para a minha, para a sua vida. O que Deus tem para mim, o que Deus reservou para cada um de nós. Amados, cada um de nós, amados, muitas e muitas vezes, quando não conhecíamos o Senhor, andávamos, né, de um lado para o outro, buscando algo que pudesse saciar a nossa alma. E nós sabemos, amados, que indo de um lado para o outro, por muitas e muitas vezes não encontramos, mas se encontramos, por muitas vezes nos decepcionamos. Existe uma grande diferença no chamado de Deus e o chamado de Jesus. E é isso uma das coisas que é importante que cada um de nós venhamos a compreender espiritualmente. O chamado que Deus tem para cada um de nós, separadamente. Vai comigo agora lá no livro de Lucas 9. Lucas 9. Versículo de número 23. Lucas 9, 23. Diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por mim entregar a sua vida, este achará. E a palavra do Senhor fala: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma então? E amados, essa palavra foi a primeira palavra que, quando foi dada uma oportunidade para que eu ministrasse a palavra de Deus, foi exatamente essa palavra que o Espírito Santo, pela infinita misericórdia, Ele usou a minha vida para ministrar para muitas vidas. Agora, o que Deus quer de cada um de nós? Qual é o chamado? Amados, a palavra do Senhor fala lá no livro de 1 Pedro que nós somos sacerdócio real. A primeira coisa, a primeira concepção que Deus traz para cada um de nós é quem nós somos. Nós somos filhos de quem? Somos filhos de Deus verdadeiramente. A palavra do Senhor fala no livro no livro de João, capítulo número 1, versículo número 12: pois a todos quantos o receberam Ele, foi dado o poder de serem feitos chamados filhos de Deus aos que creem. Cada um de nós que cremos, foi dado um poder a nós. Que poder? Eu sou filho de Deus, eu sou chamado filho de Deus. E quando eu e você, cada um de nós, somos chamados filhos de Deus, muda a configuração de nossas vidas. Ser filho de Deus, para cada um de nós, o que representa ser filho, amados, significa o quê? Pertencer à realeza. Por isso a palavra de Deus fala o quê? Vós sois o sacerdócio real. Ele começa a tratar a cada um de nós como quem? Como filhos de rei. Ele começa a tratar a cada um de nós como príncipes, herdeiros do que há de vir. Amados, muitas vezes nós não compreendemos a grandeza do chamado de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor chamou os discípulos, Deus chamou os apóstolos, amém, glória a Deus, e tudo isso Ele fez mesmo. E no livro de Mateus 16 fala a respeito das chaves do céu que Ele daria a nós, e tudo que nós ligássemos, ligaria no céu, ligaria na terra e daí por diante. Quantas coisas o Senhor deu a cada um de nós, e quantos de nós reconhecemos quem nós somos? Aí vem a questão. A palavra do Senhor fala que muitos são aqueles que são chamados e poucos são aqueles que são escolhidos. Isso é uma coisa que muitas vezes
eu me deparei, porque na realidade cada um de nós temos o livre-arbítrio. A nós foi dado algo chamado livre-arbítrio, de escolher. Nós podemos escolher em seguir ou não seguir a Deus. Vai comigo lá no livro de Salmos 90. Amados, culto de quarta-feira é um dia que nós meditamos de uma forma mais profunda na palavra de Deus. Amados, este salmo, eu não sei quanto aos irmãos, eu digo ao meu respeito, mas todas as vezes que eu orava ao Senhor e perguntava algo ao Senhor, Ele me respondia por muitas vezes na palavra. A primeira vez que eu perguntei a Deus, Senhor, o que eu tenho que fazer então para eu encontrar a Ti? E aí o Senhor me traz uma palavra lá no livro de Mateus 6, que fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu falei assim, glória a Deus. Alguns irmãos sabem que eu tocava uma banda de rock, e aí eu perguntei, Senhor, a banda da qual eu toco hoje é tua, pertence a Ti? E o Senhor me respondeu com esse salmo 92. Ele fala assim: antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E quando nós vamos ver o contexto todo aqui, nós vemos que Deus, Ele fez todas as coisas. Antes que houvesse a formação de todas as coisas, tudo foi Deus que criou através da palavra da verdade. Agora nós vemos o que? Dois caminhos. Quais são os caminhos que nós temos? E aí nós começamos a compreender espiritualmente para as nossas vidas. Nós temos um caminho da qual a palavra do Senhor fala o quê? Que largo é o caminho, e muitos são aqueles que muitas vezes entram por esse caminho. Estreito é a porta, mas é a porta que nos conduz à vida. Amados, andar no caminho de Deus, seguir ao Senhor Jesus Cristo, não é para qualquer um não. Amados, eu tenho que ter a certeza e a convicção que nas minhas veias, no meu sangue, corre sangue real. Eu tenho que ter a certeza e a convicção que de geração a geração, sobre a minha vida, tem sangue real. Eu tenho que saber quem eu sou e para que eu fui chamado. Amados, por muitas e muitas vezes as pessoas olham para nós, ou então nós mesmos, olhamos a nós mesmos, e por muitas vezes não reconhecemos quem nós somos. Assim, peraí. O inimigo por muitas vezes vem apresentar para nós o nosso pecado, ele vem apresentar quão limitado nós somos, ele vem apresentar muitas e muitas coisas que por muitas vezes nos diminuem perante a presença dos homens. E às vezes o próprio homem vem diante de nós para nos humilhar e para o quê? Mostrar que nós não somos nada. Mas a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo Ele veio, e quando Ele veio para mostrar para cada um de nós que Ele havia pago o preço por nós, nos dando o direito legal. Que direito? O direito de sermos feitos chamados filhos de Deus. E essa concepção de ser chamados filhos de Deus agora muda a história de nossas vidas. E aí eu traria a alegoria, a vida de Moisés. Moisés, a palavra do Senhor fala que Joquebede, uma mulher, quando então Faraó, temendo que o povo hebreu crescia de grande quantidade, ele ordenou então que todos os homens que viessem e nascessem, eles fossem mortos. Aquela mulher, ela pega um cesto, que a palavra do Senhor fala que ela passa betume, por dentro de piche, e coloca um menino lá dentro. E aquela mulher vai em direção ao rio e coloca aquele menino no rio. E aquele menino vai pelo rio, e filha de Faraó encontra aquele cesto. E ela diz então que o rio Nilo, havia trazido ele, e ela chamaria de Moisés, porque significa tirado da água. Mal ela sabia a interpretação desse nome Moisés, que significaria o livramento de Deus também pelas águas. Só que Moisés, diferentemente de Jesus, existem duas alegorias aqui agora. Assim também como muitos são chamados e poucos são escolhidos.
É isso que nós temos que entender agora. Quando Deus chama a Moisés, Moisés foi criado na casa de Faraó, com todos os costumes, como príncipe. Só que Moisés, com toda aquela riqueza que representa a riqueza humana, que era filho de Faraó, o que acontece? Ele entende que ele é o povo hebreu, ele entende que ele é judeu, e ele vai e vê um egípcio maltratando uma pessoa do seu povo, vai, estende a mão e mata aquele egípcio. O medo faz com que ele venha fugir, e ele foge diante da face de Faraó, e no deserto ela encontra uma mulher chamada Zípora, uma pastora, e casa-se com ela. E nós vemos o que acontece então com Moisés. Moisés então, quando está no deserto, ele ouve uma voz, ele vê de longe uma sarça ardente em fogo, e Deus ele diz assim: descalça os teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Entenda bem isso agora, eu quero que vocês entendam. A palavra do Senhor fala no livro de João 1, versículo número 17, se não me engano, que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Vamos entender isso aqui agora. Por isso que nós temos que reconhecer quem nós somos e por que nós fomos chamados. E aí nós começamos a entrar no segundo estágio: sacerdócio real, nação santa. Sacerdócio, porque na realidade o primeiro sacerdote a se apresentar foi Melquisedeque, rei de Salém, como está escrito no livro de Gênesis, quando Abraão encontrou com Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. E no livro de Hebreus 7, então, fala a respeito desse sacerdote, da qual não tinha genealogia. Por quê? Representava o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que acontece então? Moisés, por sua vez, ele escuta a voz e fala assim: descalça os teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E ele tem que descalçar, ele tem que tirar, ele tem que ter uma obra, ele tem que ter uma atitude. Ele descalça e vai. E ele começa a falar com Deus, Deus falando com ele. E muitas vezes as pessoas perguntam: nossa, mas por que Deus falava assim, audivelmente, se mostrava para as pessoas naquela época e hoje não? Porque nós temos dois períodos diferentes um do outro. E é isso que nós temos que começar a compreender agora. Em qual deles nós queremos viver hoje? No Deus que apresenta para nós como aquele que veio para mandar nós, ou aquele que nós então escolhemos por si próprio sermos feitos filhos de Deus. São duas alegorias diferentes. Moisés, ele começa a falar e fala assim: tu irás a Faraó e dirás a ele para que deixe o meu povo, entenda bem, deixe o meu povo celebrar a Páscoa. E aí Moisés, gago, ele era gago, não, sou homem de língua travada e tal, como crerá em mim? Aí ele faz as provas, a vara, a mão que ele mete, ele fere e daí por diante. E ele fez os sinais diante de Faraó também. Amados, por muitas e muitas vezes, muitos necessitam de sinais, necessitam de prova, necessitam do quê? De algo para ter certeza absoluta de que Deus é com ele. E Moisés falou assim: e quando eu for, quem dirás que eu vim? Dirás o eu sou. Ele declara: eu sou, o eu sou te enviou. E este eu sou tem um grande efeito, muito mais do que nós pensamos. Foi por isso que os fariseus e escribas do Antigo Testamento, da palavra do Senhor, mostra que eles blasfemaram contra o próprio Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos, amados, quando então Moisés, ele era ordenado. E aí Deus, quando ele se trata de Moisés, ele fala assim: o meu servo Moisés. O meu servo Moisés. Eu posso estar na condição de servo que recebe ordens. E se eu recebo ordens, então, agora eu sou o quê? Eu estou debaixo de uma lei. Eu estou debaixo de um mandado. Isso é a primeira configuração. Sacerdócio real. Nós somos da realeza, a primeira coisa. Agora vamos compreender uma coisa. Moisés abandonou a realeza
Para ele o quê? Ser servo do Deus Altíssimo. Deus operou grandes coisas, abriu, glória a Deus por tudo isso que aconteceu. Só que Moisés não entrou na terra prometida, e nós sabemos disso. Ele simplesmente viu-a de longe. E diz assim: porque tu prevaricaste quanto à questão das águas, tu não entrarás. Moisés não entrou, salvo tão somente Josué e Caleb, 2 apenas entraram. E quando nós vemos, existe uma coisa, uma configuração, quando a palavra do Senhor fala então: Josué, anima-te, tem bom ânimo, porque assim como fui com meu servo Moisés, serei contigo. Continuo na lei, por muitas e muitas vezes. E tanto Josué e Caleb tomaram toda aquela região. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Isso é uma configuração espiritual muito grande. Agora vamos voltar agora para o Novo Testamento e começarmos a compreender o que Deus, qual é o chamado que Deus tem diferentemente para mim e para você. Amados, quando Deus chama a mim e a você, quando Deus chama a Pedro, quando Deus chama os discípulos, existe uma diferença. Jesus Cristo, quando Ele vem à terra, Ele não manda. Vamos lá, Lucas 4. Vamos ver que coisa, que maravilha é Jesus Cristo chamando. E a diferença do chamado de cada um agora. Desculpa, Lucas 5, tá? Lucas 5, tá? Lucas capítulo 5 diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu vou ler outra versão, que talvez a versão que eu tenho aqui, que eu estou lendo aqui, não é tão semelhante de vocês, né? Se vou tentar aproximar Lucas 5, né? Vou uma outra versão aqui. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Qual que é a diferença de Jesus Cristo com Deus aqui agora? Alguém consegue ver uma diferença aqui? Quando Deus fala para Moisés: tira a tua sandália, é uma ordem. Agora, o que Jesus Cristo lhe faz? Ele é diferente. Em que sentido? Ele veio aplicar uma lei, a qual foi exercida através da tribo de Judá, da raiz de Davi. Misericórdia. E quando nós vemos aqui a palavra do Senhor falar de Jesus, o quê? Pediu. Ele não ordenou, ele pediu. Jesus Cristo, quando Ele vem para nós, Ele não vem em uma condição de Pai, Ele vem em uma condição de igualdade. Jesus Cristo chamou os seus discípulos: não vos chamamos mais de discípulos, mas sim de amigos, porque um amigo sabe o que há de acontecer. Ele revela as coisas a nós. E a palavra do Senhor fala, olha só, presta atenção: e respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal, quase iam a pique. E vendo Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem,
ele traz a consciência de quem nós somos. E é exatamente isso. Somos pecadores, falhamos. E a palavra do Senhor fala no livro de Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A palavra do Senhor fala no livro de Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Tem uma ponto vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Existe uma grande diferença em relação a isso, amado, porque a palavra do Senhor traz para cada um de nós que quando Jesus Cristo, Ele, pelo seu pedido, colocou assim, lançai a rede, e aí a palavra do Senhor fala assim, pois que espanto se apoderara dele, versículo número 9, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, deixando tudo, e o seguiram. Aqueles homens fizeram uma escolha. A escolha que eles fizeram foi deixar tudo. E a palavra do Senhor fala no livro de Lucas 9, 23, o quê? Aquele que quiser vir após mim. Amados, aquele que quiser. Este verbo, amados, aquele que quiser, ele representa o quê? Certeza? Ou não? Ou é dúvida? Aquele que quiser, ele dá a opção, querer ou não querer. Aquele que quiser vir após mim, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amados, é uma escolha que eu faço. E quando nós escolhemos, então, a partir deste momento agora, seguir ao Senhor, Ele começa a configurar a nós, sacerdócio real. Aí Ele começa a nos chamar o quê? Nação santa. Santa por quê? Mas como santa? Se o Senhor Jesus, eu sou um homem pecador, sou falho, e como eu sou santo? Quantos de nós cremos verdadeiramente que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? É difícil por muitas vezes, por quê? Porque somos falhos e constantemente erramos, mas aí a palavra do Senhor vai mostrando para cada um de nós, que o Senhor Jesus Cristo, Ele não faz somente com isso. Olha agora um pouquinho mais à frente aqui, 5:27, olha Jesus Cristo falando aqui para o próximo discípulo aqui. E depois disso saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. O que diz aqui? E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Quantos de nós estamos dispostos a deixar, então, a literalmente crer no chamado de Deus? Jesus Cristo é diferente do antigo concerto da lei. Ele agora, ele veio trazer a graça e a verdade. Ou seja, uma coisa é quando eu mando meu filho fazer alguma coisa. Daniel, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu estou mandando, você tem que estudar para você ir bem na prova. É um modo, não é um modo? Ele pode estudar e pode ir bem na prova, mas o seu coração talvez não goste de estudar. Mas o regozijo do pai quando o próprio filho vai de encontro, né? E ele mesmo estuda porque ele quer. Esses dias eu louvei ao Senhor. Ele ganhou o presente de aniversário, ele ganhou 5.000 ienes. Isso eu tenho que testemunhar. Ele ganhou 5.000 ienes. E aí ele chegou, o que ele falou? O que ele falou, Chico? Ele compartilha bem isso comigo. O que você falou, Daniel? Fala alto. Ele falou assim, eu quero separar o meu dízimo e minha oferta. Isso não é obrigado. Amém. Glória a Deus. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Sim, sim. A consciência do que? Da semente que está sendo plantada. No coração dele, ele já viu aquilo. E aquilo para ele foi o que? Voluntário. E qual pai
Quando o filho faz algo que agrada o seu coração, não regozija, não fica feliz. E como você pensa que o pai lá no céu vê você? Você tem que fazer, se você não fizer, você vai para o inferno. Aí você faz muitas vezes, porque senão você vai para o inferno, isso é obra. Agora, quando você faz porque ama, pai, eu te obedeço porque eu te amo. Pai, eu quero fazer para alegrar o teu coração. Eu não tenho outro motivo senão te alegrar, pai. Olha a diferença e o modo então que o próprio Deus desenvolveu para que voluntariamente o nosso coração seguisse a Deus, não por força nem por poder, nação santificada. É o melhor modo de santificar alguém, amados. Sede santos, porque eu sou santo. Porque Jesus Cristo, Ele fala assim: Pai, se puderes, afasta de mim este cálice, Senhor. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Olha a diferença, amados, de um filho que obedece ao pai, porque quer agradar ao pai, não por força. Moisés não entrou na terra prometida por quê? Porque ele ficou irado. Porventura dará Deus água a vós? Ele bate fere aquela pedra. Jorra água, mas ele tem que bater mais de uma vez. Agora Jesus Cristo, Ele vem de modo diferente, que foi ministrado semana passada, que lá no livro de João 4, versículo 23, fala a respeito do quê? A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o Senhor Jesus Cristo, conhecendo e sabendo das nossas limitações, Ele colocou em nós, Ele escolheu não um templo feito por mãos de homens, Ele escolheu a mim e a você como templo e morada e habitação do Espírito Santo. O chamado é diferente, amados. O meu chamado, o seu chamado é diferente do chamado de Moisés. O meu chamado, o seu chamado não está constituído em base de ordenanças, mas está constituído em base de fazer por amor. E aí a palavra do Senhor mostra aqui então que Levi, ele deu um grande banquete, aí a palavra do Senhor vai mostrando várias coisas e ensinando a nós. Amados, nós temos que compreender o propósito para o Deus nos chama. Quando Deus escolhe agora 12 discípulos, lá no livro de Lucas 6, tem vários lugares, mas vamos aqui em Lucas mesmo, Lucas 6, versículo número 12, fala assim: e aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amados, em outros evangelhos, fala a respeito que o Senhor Jesus Cristo deu autoridade para expulsar todo demônio, curar os enfermos, e isso antes da descida do Espírito Santo. É por isso que eu falo que às vezes as pessoas confundem o que é poder de Deus. A autoridade foi dada em nome do Senhor Jesus Cristo. O demônio sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa eu falo para você: quando o Espírito Santo está, o demônio não pode nem chegar perto. Amados, quando o Espírito Santo está, o demônio não pode nem chegar perto. O Espírito Santo está presente. E a nós foi dado o Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a enfermidade para nós não é enfermidade, é propósito de Deus. Eu passei por um propósito de Deus, problema do coração, como eu testemunhei antes, mas um propósito de Deus. Eu não me considerava enfermo. Eu tinha que entender para que Deus estava me tratando. E aí, amados, nós começamos a compreender então: sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis. Qual é o propósito do meu e do seu chamado? Este louvor fala assim, né? Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Amados, eu tenho um propósito. Deus não me chamou para estar calado. Deus chamou a minha vida para anunciar o ano aceitável do Senhor, amados. Ele me chamou de onde? Das trevas. Ele me tirou das trevas e Ele me trouxe para a sua luz, como diz a palavra do Senhor. Eu já estou finalizando aqui, amados, e a palavra do Senhor fala agora, vai comigo lá no livro de Romanos 8, 23.
Romanos 8. Nós vamos ler um pouquinho até o 30. Vamos ler do versículo número 22, amém? 22, 23 até o 30. Olha só. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Amados, a gente não tem consciência às vezes do mundo espiritual, mas a palavra do Senhor fala que toda a criação está gemendo. E aí a palavra do Senhor continua dizendo assim, e não só ela, mas nós mesmos, nós também, que temos a primícia do Espírito Santo. A primícia está sobre mim e sobre ti, entenda isso. E a palavra do Senhor fala assim, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu e você fomos chamados pelo seu decreto. Que decreto? O decreto, amados, de que cada um de nós voluntariamente escolhêssemos seguir ao Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para vocês, quem foi que foi separado por discípulo de Jesus Cristo? Isso é algo que é a revelação do Espírito, irmãos. Quem foi? Foram homens, né? Mas o que tem de diferente cada um deles? Jesus Cristo falou assim, vem e me segue. Eles largaram e seguiram. Assim também como ele falou para aquele jovem rico, dá tudo aos pobres, vem e me segue. Ele olhou para Jesus e falou assim, não. E aí Jesus Cristo falou assim, por isso que é muito difícil às vezes um rico, né, entrar no meio dos céus. É mais fácil um camelo passar num buraco com uma agulha do que um rico entrar no meio do céu. É uma alegoria, que muitas vezes sim. Mas nós temos que entender que a atitude de cada um fez que eles fossem chamados de discípulos. Foi a atitude deles, amados. Jesus Cristo não chamou ninguém que não viesse seguir Ele voluntariamente. Presta atenção nisso, amados. Isso não é falado às vezes. Os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos de Cristo, foram aqueles que voluntariamente seguiram a Cristo. Não seguiram como algumas pessoas que a palavra do Senhor fala que o homem que expulsava, né, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou assim, deixa ele, se não é por mim, né, se não é por nós, não é contra nós, né? Aquele que está por nós não é contra nós, algo assim, nesse sentido, né? Deixaram, os discípulos que eu repreenderam, mas Jesus Cristo deixa, né? Mas aqueles que voluntariamente seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender isso, amados. Tudo existe, e algo que eu fiquei pensando, eu fiquei meditando, falei, Senhor, eu estava aqui à tarde aqui, falei, Senhor, o que aconteceu para que tu, naquele momento, quando o Senhor estava na tua casa, tirasse aquele chicote, espantasse todas aquelas pessoas que estavam ali dentro, né? Algumas pessoas às vezes dizem que Jesus Cristo naquele momento ele, né, se exaltou, mas amados, a palavra do Senhor fala que o zelo da minha casa, né, por causa do zelo da casa do Senhor, isso devoraria. Ou seja, Jesus Cristo, ele viu como fazeis da casa do meu Pai casa de salteadores. Então aquilo indignou, sabe por quê? Porque essa casa que representava a sinagoga daquele tempo, o templo, era eu e você. E por muitas e muitas vezes, amados, nós estamos levados da mesma forma.
E a palavra do Senhor mostra para cada um de nós, amados, que seguir ao Senhor é um ato de escolha, é um ato de decisão. Para quê? Aí, continuando aqui, no versículo número 29, porque os que dantes conheceu, olha só, dantes conheceu, ou seja, o Senhor já conhecia a mim e a você. Por isso que o salmista lá no Salmo 139, ele disse assim: tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alto que eu não posso atingir. Porque quando ainda entretecido no ventre da minha mão, ainda informe, estava sendo formado. O salmista sabia disso, que Deus conhecia a mim e a você bem antes. E a mais a palavra do Senhor fala assim: predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha essa coisa maravilhosa. Ele é nosso irmão mais velho. Por isso que, amados, uma coisa é o papai mandar, outra coisa é o irmão querer vir mandar. Não é diferente? Você é meu pai. Uma coisa é o pai vir mandar, outra coisa é o irmão vir mandar. Não é verdade? Por isso que às vezes o irmão pede. E Jesus Cristo fez isso. O irmão, eu sempre gostei de andar muito com o meu irmão mais velho. Eduardo está lá no Brasil, o irmão caçudo com o irmão mais velho, sempre aquele apego, é uma coisa maravilhosa. E a gente sempre tem aquele olhar de seguir, mas não por força, por admiração. Então assim também nós temos que seguir o Senhor Jesus Cristo voluntariamente. Aí a palavra do Senhor fala no versículo número 30, olha só: e aos que predestinou, entende isso aqui? Predestinou, é um prefixo, destino, não é destino, pessoal, não confunda isso com destino. Predestinou por quê? Porque é um ato meu e seu, o livre-arbítrio. E aí nós vemos aqui: a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Está entendendo agora? E aos que justificou, a esses também glorificou. Os três estágios sobre as nossas vidas. Porque, amados, predestinou para sermos o quê? Sacerdócio real. Nos chamou com o propósito de nação santa, povo adquirido. Com qual propósito? Para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas, nos chamou das trevas para a sua maravilhosíssima luz, ou seja, glorificar. Amados, quando eu e você, nós estamos em Cristo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amados, Ele já nos glorificou. Este verbo está no pretérito, amados. Agora, cabe a mim e a você crer, entender e voluntariamente, não por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo, temos que declarar com certeza e convicção: eu tenho um chamado, não vou me calar, vou anunciar o Evangelho, vou apregoar o ano aceitável do Senhor, enquanto eu viver. Ide, e fazeis discípulos, é porque a palavra do Senhor nos ensina. É o ide do Senhor Jesus para cada um de nós. Agora, cabe a mim e cabe a você o quê? Escolher. Porque às vezes eu posso pegar e ficar quietinho lá no meu canto. Ou de outra forma, eu posso crer e anunciar: não, eu sou crente, sou cristão, sou evangélico, mas do evangelho verdadeiro, amados. Não por modismo, nem por nada, mas porque eu amo a Cristo e seguirei a Ele até o dia, até o fim da minha vida. Pecaremos, erraremos sim, assim também como o próprio Pedro, ele negou o Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, sabemos que após a vinda do Espírito Santo, isso mudou a vida desses homens. Assim também, o Espírito Santo agora, ele ajuda nas nossas fraquezas. E ele intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis, amado. Então nós temos que entender isso, ter a certeza e a convicção de o que nos guia, o que conduz nós é o Espírito Santo e a certeza do nosso chamado. Amém? Para que vocês possam ter essa convicção, essa certeza, eu tenho chamado diante de Deus. Amém? Então, Jesus, coloque de pé. Iremos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, Pai, na certeza e na convicção, Pai, de cada um de nós, Pai, segundo, Pai, o Seu decreto, Pai,
segundo, Pai, a sua predestinação, Pai, segundo o seu chamado, Pai. A cada um de nós, Pai, escolheu, Pai, para que sim, nós estivéssemos aqui, Pai, reunidos, Pai, e assim, Pai, neste propósito a qual Tu, ó Senhor, nos chamou, Pai, segundo a Tua vontade, nós estamos aqui voluntariamente, Pai. Estamos aqui porque Te amamos, estamos aqui porque queremos Te agradar, estamos aqui, Pai, porque queremos realmente de todo o nosso coração, Pai, glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Por isso, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tão somente, Pai, a nossa oração seja, Pai, em ouvir a Tua voz, Pai, e cumprir a Tua vontade, obedecer a Ti, Pai, voluntariamente por amor, Pai. Por isso, Pai Santo, como ministro do Evangelho, eu ministro a Sua bênção, Pai, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai, porque bem sabemos que somos benditos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a certeza e a convicção, Pai, de que Tu, Pai, está com cada um de nós, esteja para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Estenda suas mãos aos céus, amém? E a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre, com toda a igreja, e todos nós juntos em uma só voz, vamos dizer amém. Amém, amados? Que Deus abençoe e